Começa agora, Fala Povo de Deus. Um programa para fortalecer os seus conhecimentos. Fala Povo de Deus. Simbora, meu povo, povo de Deus, estamos no ar, ao vivo, direto dos estúdios da Rádio Olinda, a Rádio da Família Católica, iniciando o programa Fala Povo de Deus. Eu me chamo Felipe Alecrim e apresento esse programa de catequese semanal que tem a missão de fazer você crescer no conhecimento da Palavra de Deus, do Magistério e da Sagrada Tradição, os pilares que conduzem a nossa igreja. E eu lembro a você que você pode acompanhar o nosso programa com som e com imagem, através do canal oficial da Rádio Olinda no YouTube e também através do nosso site, o radiolinda.com.br. Sua participação é muito importante para nós, por isso envia a tua mensagem através do nosso WhatsApp, o 3444-7979. Vou repetir, 3444-7979. Se você tiver alguma pergunta sobre o tema de hoje, algum testemunho, é só mandar aqui pra gente. Daqui a pouco a gente inicia com a interação. Responda também a enquete do dia, que já eu trago para vocês. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe você e toda a sua família. E antes de nós falarmos, apresentarmos o tema de hoje, nós vamos invocar a presença do Espírito Santo de Deus para que Ele, o próprio Espírito Santo, possa conduzir cada passo do nosso caminho. Momento de oração. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido você a, nesse momento, fechar seus olhos, inclinar sua cabeça. Nós vamos entrando na presença do nosso Senhor, vai se cumprindo a promessa de Cristo para as nossas vidas. É o próprio Jesus que diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Então creia, o Senhor está diante de você agora, meu irmão. É o próprio Senhor que se põe diante de você, minha irmã. Por isso vá clamando, vá desejando em seu coração esse Espírito Santo que tudo santifica. É a própria palavra, é o próprio Cristo Jesus que nos diz que sem a presença dele, sem o seu amor, sem a sua misericórdia, nada nós somos capazes de fazer. Então clame, vai desejando, vai suplicando a presença do Espírito Santo. E vai dizendo: Senhor, sopra sobre a minha vida os dons do teu Espírito Santo. Vai convidando o nosso Senhor Jesus Cristo a entrar na tua casa, a entrar na tua vida. Vai dizendo: Senhor, toca a minha mente, o meu coração. Eu quero não só acolher, mas praticar a tua palavra, fazer a tua vontade, Pai. Nesse momento o Senhor vai passeando em tua casa, no teu lar, e vai soprando sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, sobre a história de vocês, sobre essa caminhada. O Senhor vai soprando o seu Espírito Santo. É o Espírito que tudo santifica, que vai inundando todo o teu ser. Assunto do dia. Participe dando a sua opinião. Simbora, meu povo! Hoje nós vamos falar sobre Pentecostes, a festa da igreja. E eu quero aproveitar e pedir para você seguir os canais oficiais do programa Fala Povo de Deus. Segue a gente lá no Instagram. No Instagram é o @Fala Povo de Deus Oficial. Aproveita e se inscreve também
no nosso canal do YouTube, @Fala Povo de Deus. Vou repetir, no Instagram, @Fala Povo de Deus oficial, no YouTube, o @Fala Povo de Deus. Lá você pode acompanhar o programa completo, tem alguns cortes também que a gente posta, para que você possa levar adiante e o povo de Deus possa crescer no conhecimento da doutrina da Igreja Católica. Quero mais uma vez saudar vocês, bom dia, Deus abençoe. Hoje nós estamos em clima de Pentecostes. Essa não é só mais uma festa litúrgica. É o cumprimento da promessa de Jesus e o nascimento da igreja movida, guiada, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos perguntar, será que o Espírito Santo está sendo vivido ou apenas citado? Estamos realmente abertos a ele ou com medo do que ele pode transformar em nós? Será que não estamos banalizando os dons, confundindo emoção com unção, ou mesmo reduzindo o Espírito a uma energia qualquer? Pentecostes foi o fogo, foi o vento, foi o poder, mas acima de tudo foi um encontro real com uma pessoa divina, o Espírito Santo, que continua sendo o grande desconhecido de muitos cristãos. Mas hoje nós vamos provocar, catequizar, refletir, vamos também denunciar, porque viver Pentecostes é mais do que lembrar um evento do passado, é deixar o céu se abrir agora, aqui e agora. É permitir que o Espírito Santo faça em nós o que fez nos apóstolos. Nos tire do medo e nos leve à missão. Fica com a gente, porque o programa de hoje está imperdível e vem com fogo do alto e a verdade que liberta. E hoje conosco aqui na bancada, o diácono Maurício e Tony Muniz. Diácono, Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Fazia tempo que você não estava aqui conosco, né, diácono Maurício? Porque não me chamam aí, demora para eu vir mesmo. Depois reclamo com o Paulo Brito, a produção do programa é dele. Sim, tão bonzinho. É sempre um prazer estar com vocês, meus irmãos e irmãs, mas hoje num dia tão especial, né, da apresentação, Nossa Senhora, a visitação, Nossa Senhora, sua prima Santa Isabel. Hoje eu queria parabenizar um amigo meu de missão, nosso irmão diácono Hugo. Te desejo, meu irmão, todas as palmadas do mundo. Aniversário do diácono. Deus abençoe, diácono. A missão dele nessa terra. Parabéns. Parabéns pra você. Carinhosamente nós nos cumprimentamos como os diáconos de peso da Arquidiocese de Olinda e Recife. E põe peso nisso, peso espiritual. Meninas, né? Peraí. E é sempre um prazer. E hoje esse tema maravilhoso, Pentecoste, a vinda do Espírito Santo, esta pessoa que nos ilumina e nos guia até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha ter você conosco, diácono, aproveitando para saudar também meu amigo e irmão Tony Muniz, levita, ministro de louvor, seja bem-vindo. Hoje, programa imperdível, falar sobre o Espírito Santo, né, Tony? Bom dia, ouvintes, bom dia, meu irmão Felipe Alecrim, bom dia, bancada aqui da Rádio Olinda. É um prazer enorme, obrigado pelo convite. E vamos embora aqui, louvar muito, escutar muita informação e muita catequese. Deus abençoe. Se Deus quiser. Agora eu quero lançar a enquete do dia, que é sobre o tema, claro. Eu quero saber de você, já vai interagindo conosco, viu? Sua vida é guiada pelo Espírito Santo? Responda para mim. Sua vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus? Responda mandando a mensagem através do WhatsApp. Gabriel Correia, meu filho, Deus te abençoe, te ajude a perseverar. Feliz com Santinha, né, meu irmão? Que só faz ganhar. Vamos ver se dessa vez ele sai da Série D, né? Gabriel Correia, como é que o povo de Deus faz para fazer contato aqui conosco, meu irmão? Muito bom dia Felipe, bom dia diácono, sua bênção, bom dia Tony, bom dia a você, nosso querido ouvinte, sintonizado, conectado conosco. Olha, simples demais, 3444-7979, e hoje, guiados pelo Espírito Santo, você vai participar, vai responder aí a pergunta de hoje e participar da nossa catequese de todos os sábados. Para você que está no YouTube ao vivo, no site, no aplicativo Além Fronteiras, utiliza o DDD 81-3444-7979. Seguiremos juntos aqui na Rádio da Família, nosso programa Fala Povo de Deus.
Valeu, Gabriel Correia, o mago da técnica, feliz com Santinha, sorriso de orelha a orelha. Vamos ver se o Espírito Santo ajuda o esporte também a ganhar um jogo, né? Bora ver. Vamos rezar. Vamos para o que interessa, Diácono Maurício, eu começo com você. Eu queria saber, os nossos ouvintes também, o que é que realmente aconteceu em Pentecostes? Por que que essa festa ela é tão central na história, no caminhar da Igreja Católica? O que a gente pode resumir para o nosso ouvinte sobre essa festa, sobre esse momento de Pentecostes? Primeiro a gente tem que entender na história que nem sempre essa festa é idealizada como, de fato, nós vivemos hoje, né? A Igreja, ela em seu movimento, a ideia do Espírito Santo como uma pessoa distinta, né, como ação, ela só veio realmente a acontecer lá no Concílio de Constantino, né, Constantinopla, em 381. Hoje nós, com ênfase, nós celebramos Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, na história, na Escritura, com uma direção diferente, ou seja, é a pessoa do Espírito Santo que vem ao nosso encontro e está no meio de nós. Não é? Mas esse ato específico é um ato bíblico, lá em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo vem, né, e impulsiona a Igreja de Deus a se manifestar de fato. A Igreja é criada, né, num lado aberto do Senhor, assim nos fala o Catecismo da Igreja Católica, ela nasce com o crucificado e é impulsionada em Pentecostes, ou seja, em Pentecostes a Igreja recebe os dons do Espírito Santo para que, com a coragem que dele recebemos, possamos ir adiante. Mas a pessoa do Espírito Santo vivida, celebrada pela Igreja, foi construída. Não nasceu de uma hora para outra, foi evoluindo com o decorrer dos anos. O Diácono, alguns exegetas, estudiosos da palavra, da doutrina, falam muito que a Igreja surge ali, naquele momento em que Jesus está no alto da cruz, aquela lança penetra o seu corpo e ali jorra água e sangue, que representa exatamente o batismo e a Eucaristia. Outros já suscitam a ideia de ter sido em Pentecostes, mas dois momentos muito distintos e muito intensos. A gente pode dizer que são momentos de igual importância para a Igreja. A Igreja ela começa a sua vida missionária a partir de Pentecostes. Qual é o papel que o Espírito Santo cumpre efetivamente nessa caminhada da Igreja, na caminhada de todos os fiéis? É interessante, Filipe, você dizer isso, porque na catequese, certo? Muitas vezes os catequistas lidam exatamente ensinando dessa forma, que a Igreja nasce em Pentecostes, certo? Mas guiados pelo catecismo da Igreja, ou seja, pelo estudo, pela doutrina, né, pela patrística, nós somos direcionados a termos essa convicção que a Igreja nasce do lado aberto do Senhor, ou seja, na cruz de Cristo. E é impulsionada em Pentecostes. Assim está no catecismo, e é o que nós somos regidos. Agora, são momentos distintos. Ali a Igreja, quando nasce, ela ainda não é impulsionada, ela ainda não tem o vigor que o Senhor quer, porque o Senhor ainda vai para o encontro do Pai, né, ressuscita, e daí vai ter todo esse movimento até chegar realmente à sua promessa, que é mandar o Paráclito, não é, como está na Escritura. Tony, e muita gente, muita mesmo, tá? Inclusive pessoas que estão nos ouvindo agora vão se identificar com isso. Tem pessoas que deixam de ir para a missa, por exemplo, porque não tem um bom louvor, bons músicos ali conduzindo o louvor, muitas vezes até por causa do próprio sacerdote. Chega inclusive a esquecer que a missa é o ápice na vida do cristão. A Santa Missa é o ápice. Deus não é capaz de fazer nada maior do que a Santa Missa, verdade. Porque Ele é a própria Santa Missa. Mas claro, quando a gente participa de um momento num grupo de oração, na Santa Missa, enfim, que tem um bom ministro de louvor, que tem uma boa música, a sensação que dá é que a gente se aproxima um pouco mais de Deus. Afinal, no meio dos louvores, Deus habita. Mas o que é que eu queria saber? O Espírito Santo só habita no meio dos louvores? Essa unção, quando a gente fala da renovação carismática, porque quando fala de Espírito Santo já remete muito aos carismas, à renovação, enfim.
Qual é o papel que o louvor, que a música cumpre nessa unção do Espírito Santo, nessa proximidade entre o leigo, o fiel, o sacerdote, enfim, e o Espírito de Deus? Eu queria saber se é fundamental na Santa Missa, no grupo de oração, enfim, sempre ter uma boa música, um bom louvor para que a gente se aproxime mais de Deus. Então, Filipão, o louvor tem um papel fundamental, como você falou aí, especialmente em Pentecostes, né, que é o tema que a gente está tratando hoje. Mas dentro da celebração eucarística, então, o louvor é um braço, vamos dizer assim, né, da Santa Missa. Ele eleva os fiéis a se aproximarem mais de Cristo Jesus naquele momento. Mas sobre o aspecto especificamente do tema que você aborda hoje aqui, que a bancada aborda, a gente pode destacar aqui 4 pontos que o louvor produz através do Espírito Santo de Deus, que é a própria resposta, né, da descida do Espírito Santo, como proclamado em Atos dos Apóstolos. A gente pode também identificar que é uma expressão da plenitude do Espírito Santo de Deus. Ainda o louvor abre espaço, Felipe, para a ação do Espírito Santo de Deus. Através do louvor, os fiéis abrem o coração, se deixam ser levados e os dons ali são desenvolvidos, né? Por fim, eu poderia destacar que fortalece a unidade da comunidade cristã. Então, tem uma importância fundamental, tanto na celebração eucarística, todo zelo, todo cuidado. O ministro tem que se preparar, tem que estar apto para isso, e bem como nos momentos em que vai ser proclamada a palavra de Deus fora do templo sagrado, fora da missa. Pois é, o levita precisa compreender, inclusive, precisa estar em estado de graça. Ali é uma extensão do altar. A celebração acontece ali também. Agora, diácono, o que é que eu observo hoje? Que o Espírito Santo, ele, apesar de ser uma pessoa divina, muitos católicos ainda não veem essa energia, essa proximidade, não enxergam a força, o vento místico. Eu queria saber também por que parece ser tão difícil hoje viver os dons do Espírito Santo no dia a dia, em meio a um mundo muito relativista, individualista, barulhento. As pessoas parece que têm uma dificuldade muito grande. Tem gente que diz assim, às vezes você vai no grupo de oração, até na própria Santa Missa, que diz, rapaz, eu queria ter os dons que fulaninho tem, eu queria viver a intimidade com o Espírito Santo que fulaninho vive. Por que tanta dificuldade? Por que o católico não consegue viver essa intimidade, essa compreensão? Existe alguma regra para poder fazer com que essa intimidade aconteça, diácono? Interessante, porque o pessoal quer o divino, mas não quer o distinto. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, né, divina, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, mas o povo quer mais a histeria, quer mais o sobrenatural, e não vive o natural, o ordinário. A beleza, eu gosto de dizer assim, que a beleza, o grande milagre é você viver o extraordinário dentro do ordinário, dentro da sua limitação, do que você é, né? Ou seja, de uma oração, do texto, da sua vocação. Às vezes, como você mesmo disse, o pessoal quer repousar no Espírito Santo, quer viver o místico, e o Senhor nos chama a rezar, a bem rezar, a meditar o texto, né? A nossa redenção em Cristo Jesus, né? Viver os passos do Espírito Santo, né? Como você sempre gosta de cantar, né? Que os meus passos sejam os seus, Senhor. Então, às vezes, a gente quer que os passos dos outros sejam os nossos, e Deus quer o individualismo. Cada um tem o seu passo, cada um tem o seu milagre, o seu ser, e às vezes o nosso ser não nos agrada. A gente quer o do outro. E aí vem a histeria, e aí também vem o contraposto, que é você entender às vezes que isso atrapalha mais do que ajuda, porque cai na descredibilidade, né? Os dons, em vez de elevar, destrói, porque as pessoas fecham os olhos, deliram, mas num sentido psicológico, não no sentido espiritual. Ô diácono, não que o místico não aconteça e não existe. A gente sabe isso. Que o místico
ele acontece Mas às são vezes... dons específicos, Pois são é. dons individuais. Não é? Frei Gilson, em um determinado momento, um podcast que ele participou, foi perguntado se ele tinha locuções, tal. Ele disse, não tenho nada, eu só rezo. Eu só rezo o texto, eu vivo rezando o texto, eu não escuto Deus, eu não falo com Deus, eu não tenho locução, né, no caso. Eu rezo. Ah, mas você gosta então, como quando está aqui, você gosta então de rezar no louvor? Não, eu gosto de rezar o texto. Então, às vezes, a gente, em vez de se apegar no dom que Deus nos dá, a gente quer algo do extraordinário. Que emocione. Isso. Na verdade, a relação das pessoas hoje está assim. Se eu não me arrepiar, se eu não Isso. me emocionar, não existe Não ali a existe. presença Não de existe. Deus. Como se as pessoas, o que você está colocando, buscassem muito o emocionismo. E não percebe muitas vezes que Deus age na beleza simplicidade, né? Da mesma forma, muitas pessoas vão para a missa não pela graça da missa, pela grande oração que é a missa, pelo o sacrifício de Cristo, pelo sacramento por excelência, mas por causa do padre. De como o padre, de como o ministro de louvor toca, canta. E é Cristo, toda missa é Cristo. Pode ser o padre que fale ruim, ou fale bom, ou fale mais ou menos, é a missa. E o pessoal esquece que ali é invocado o Espírito Santo, que ali desce o Espírito Santo, que ali manifesta o Espírito Santo. Né? Então a gente vive nesse contexto. Eu quero ir para a missa tal, porque ali tem cura e libertação. E qual é a missa que não tem cura e libertação? E a gente continua assim. A sociedade está construindo algo muito perigoso. Muito perigoso. Não sei se você se lembra, a gente foi para uma viagem lá em Brasília, né? Conversando lá e... Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno. E me assustava a maneira que os paroquianos queriam tocar no padre, dizendo assim, Deus mandou eu tocar em você, porque... Então aquele negócio, eu digo, Virgem Maria, eu fiquei assustado. Né? Uma coisa... E o padre se esquivando, dizendo, não, minha filha, não é isso não, mas o povo indo... de uma maneira tal que eu fiquei impressionado. Eu digo, não é isso que Deus quer de nós. Os sacerdotes, os leigos, enfim, todos nós somos instrumento e canal da graça de Deus. Acho que é isso, né, Paulo Brito? Bom dia, Felipe. Bom dia, Diácono. Bom dia, Tony Gabriel. Eu vendo aí o diálogo de vocês, eu não podia deixar de dizer também uma experiência que eu vivi nesse sentido que o senhor falou, Diácono. Das pessoas confundirem muito o espiritual com o emocional. Isso. Vocês sabem que eu tenho uma vida de missão muito voltada para a juventude, prego muito para a juventude, e uma dessas pregações, claro, não vou dizer qual foi a paróquia, mas estive indo para uma paróquia e no meio do caminho a moça que me convidou para a palestra disse assim para mim, Paulo, que bom que você está indo dessa pregação, porque ano passado não foi muito boa. Curioso, perguntei, mas por que não foi muito boa, minha irmã? Não entendi. Ele disse, porque os jovens nem choraram. Eu disse, isso é boa se chorar? Quer dizer, o Espírito Santo só age dessa forma. E aí eu tive que, na hora, mudar toda a pregação. Né? Eu disse, você vai ver, os jovens não vão chorar e a pregação vai ser boa. E foi risada a pregação inteira. E eles gostaram da pregação, foi muito boa. Você vê como as pessoas acham que o Espírito Santo tem que arrepiar, tem que rachar o teto no meio, tem que uma voz vir no seu ouvido. E não é por aí. O Espírito Santo também se utiliza do nosso ordinário, do nosso natural, para poder agir nas pessoas. Então, vendo esse debate vocês, eu preciso contribuir com isso, porque é uma experiência, é uma vivência que a gente tem no nosso dia a dia. Esse é o Pentecoste de verdade. Exatamente. Entendeu? E a risada também é uma manifestação do Espírito Santo de exato. Deus. A alegria do Senhor alegria. é minha força. Exatamente. E é um dom, é um fruto do Espírito, né? A alegria. Engraçado, Paulo, porque quando a gente se lança nas pregações, que aí você, obviamente, vai buscar um feedback, e aí, minha irmã, o pessoal gostou, deu tudo certo. Aí o pessoal já responde, muita gente chorou, porque já atribui realmente a emoção, a unção do Espírito Santo, como se tivesse necessariamente um vínculo. Agora também o seguinte, Tony, o que é que eu tenho observado? As pessoas abrem mão dessa relação com o Espírito Santo de Deus. Eu também tenho visto e caminho muito nas paróquias, enfim, movimentos de um modo geral, que às vezes as pessoas não se preparam. Então, quando é um compromisso do mundo, as pessoas correm, se preparam e chegam no horário e se organizam e se vestem bem. Mas por muitas vezes, quando se lança na missão, a gente dá aquilo que sobra,
ao nosso Senhor, como se não valorizássemos a presença dele em nossas vidas. E isso acontece, ou tem acontecido também, até nas celebrações da Santa Missa. Eu não sei se o ministro de louvor hoje ensaia, se ele sabe, inclusive, o que é que o momento litúrgico estabelece ou nos direciona, se ele partilhou a palavra antes de chegar na Santa Missa, se ele invoca, inclusive, o Espírito Santo antes de iniciar efetivamente a sua participação na celebração da Santa Missa. Fala um pouco dessa tua experiência, como é que você costuma se organizar, se preparar para poder rezar a Santa Missa a partir do louvor, né, em prestar o seu serviço, mas como é que está a realidade da igreja hoje e se a parte litúrgica ela é realmente importante, se o Espírito Santo de Deus habita também nos louvores. Porque a gente falou muito de emocionismo, mas também a emoção não é um pecado. Para ninguém estar lá do outro lado achando agora que o choro, que o arrepio também não é de Deus. Também. Na verdade, tudo é de Deus. Perfeito. Quando o próprio Deus é quem conduz esse sentimento em cada um de nós. Mas como se preparar bem? Como é que o ministro de louvor deve se organizar para poder se lançar na missão, na obra de Deus? Perfeito a tua pergunta, Felipe. Este é um desafio que a gente, pelo menos eu posso te dizer que enxergo hoje no ministro de louvor. Mas nada impossível. Eu entendo que a correria é grande, todo mundo tem muita missão, muita obrigação. Mas veja, estar, como você bem falou aí, na extensão do altar, que é no coro, que é ali, ou em algumas paróquias do lado mesmo do altar, para servir no louvor, para servir como ministro de louvor, requer preparo, orientação, organização, e é o mínimo possível que você tem que fazer para entregar o seu dom, já que é uma vocação, já que é um desígnio de Deus você poder louvar no altar. Então, olha, hoje a rede social, eu diria que a internet, né, tem muita informação técnica para você tomar conhecimento, se formar, se informar, para poder fazer bem, desempenhar bem o seu papel. Então, vários sites, inúmeros aqui, que eu contaria aqui agora, para que o ministro possa se preparar liturgicamente. Se preocupar com o tempo litúrgico que a igreja vive. Este final de semana, por exemplo, nós iremos celebrar a Ascensão do Senhor, né? Então, e no outro, então, Pentecostes. Então, a gente tem que se preparar para que os cantos escolhidos, né, do canto de entrada ao canto final, tenham consonância, façam o link, como é a palavra mais jovem, né, do que está acontecendo no altar, com as leituras que estão sendo celebradas. É difícil? Não, basta se formar e se informar. E ter o zelo, né, ter um instrumento bem equilibrado, afinado, a voz também. Então, nada com exagero, nós já falamos aqui, seria repetitivo, mas enfim, o simples é o extraordinário. Interessante que você coloca, porque a gente serve, eu digo muito isso nas minhas pregações, a gente serve a um Deus que age no sobrenatural, o natural ele deixa que a gente realize. Então as pessoas clamam, invocam o Espírito Santo, isso é importante, tem que fazê-lo, claro, porque tudo é graça de Deus em nossas vidas, mas o cabo precisa entrar lá, preparar, estudar a palavra, ver quais são as músicas que vão cantar, ensaiar para que aquilo saia perfeitamente bem, pleonasmo mesmo, assim, que tudo saia de acordo com a vontade de Deus. A Ele a gente precisa ofertar o melhor. Eu gosto até de dizer, dando dentro do que Tony falou, o maior inimigo da igreja católica cristã são os cristãos que estão dentro dele. Em que aspecto? É exatamente o que Tony falou, no preparar-se. Se nós nos preparássemos como vamos para o trabalho, como vamos para as atividades do nosso dia a dia, a igreja seria outra. Nesse contexto maior, por exemplo, a maior heresia, né, no arianismo fez com que a igreja se debruçasse e ratificasse o Deus Cristo e o Deus Espírito Santo. Né? Porque naquela época a frieza estava isso. Não, Jesus é um servo de Deus, não é Deus.
o Espírito Santo também procede, mas mais ou menos. Então, tiveram essas dúvidas para isso. Mas quem duvidou? Era um cristão que duvidava. Então, muitas vezes nós pecamos por isso, por falta de disciplina, por rigorosidade, porque eu afirmo que com Cristo ou é tudo ou é nada. Nós temos que nos dedicar a Cristo da mesma forma que vamos ao trabalho, da mesma forma que fazemos as atividades que gostamos e que não gostamos. Todas têm o mesmo valor e temos que fazer da melhor forma que o Senhor nos dá como dom. Né? Eu me lembro que também caí nesse contexto de dizer, eu não falo em línguas, eu não... Aí uma pessoa chegou a mim e disse assim, olha, não se preocupe, que o Espírito Santo vai lhe revelar qual é o seu dom. E eu rezando o texto, a pessoa chegou para mim e disse, você reza o texto muito bem, você medita muito bem. Aí essa pessoa chegou para mim, a outra, né, que tinha dito, tá vendo? É um dom. É um dom do Espírito Santo, rezar bem o texto. E ali eu comecei a aprender que não era o dom que eu queria, era o dom que Deus me deu e que eu tenho que usar ele em prol da igreja. Então, todos nós temos essa capacidade. Aí um ministro de louvor, aí todo mundo quer ser o melhor músico. Às vezes quer dar show lá, mas é isso que Deus quer. Então, em vez de ajudar... show. Pois é, em vez de ajudar, vai atrapalhar, é um contra-testemunho. Mas quem é que vai chegar lá e puxar a orelha? Porque se puxa a orelha, aí vai interpretar de outro jeito. Se diz assim, como Tony bem disse, e Tony tem essa autoridade para dizer, olha, vá procurar essa escola para treinar isso, vá procurar esse site para fazer isso, você está ruim nesse... Porque eu conheço Tony e sei da capacidade dele para dar esse feedback, esse direcionamento. Mas quantas pessoas aceitam isso? Então, é esse contra-testemunho. Às vezes a pessoa se sente até agredida. Então, veja, para ofertar o melhor a Deus, é preciso a gente ter a compreensão dos dons que nós temos. E de receber, literalmente, esse Espírito Santo. Isso. Entender que ele é uma pessoa conosco, que anda conosco. Por exemplo, todo dia, quando eu me acordo, a primeira coisa que eu faço é bom dia, Espírito Santo. E vinde, Espírito Santo. E aí, depois eu começo o meu direcionamento do dia. Uma vez eu dirigindo espiritualmente, conversando com uma pessoa, acompanhando, e ela muito frustrada, dizendo que ela não tinha dom nenhum. Ela olhava na igreja e via pessoas em adoração, outros louvando, outros pregando, outros meditando, enfim. Ela não conseguia compreender porque que Deus não tocava a vida dela. Então não tem um dom, não faço... Claro, a gente sabe que Deus derrama os dons e muitas vezes esses dons são extraordinários. Pessoas que pregam de forma extraordinária, que louvam de forma extraordinária, mas todos nós temos dons. Todos. E aí a minha resposta para ela, acho que foi... foi a unção do Espírito Santo. Eu disse, minha irmã, você sabe sorrir, abraçar? Ela disse, sei. Eu disse, pronto, você já sabe acolher. Então use o dom da acolhida. Quantas pessoas hoje não deixam de estar na igreja porque não são bem acolhidos? Inclusive, isso é uma virtude dos irmãos protestantes. Você, quando entra hoje num templo protestante lá, eles acolhem, abraçam, se organizam. Agora, dentro da igreja, por muitas vezes a gente entra numa missa e sai e não é cumprimentado, não é cumprimentado por qualquer que seja as pessoas. E até mesmo dizer, sabe, Felipe, que o Espírito Santo ele não é preso, ele não é aprisionado. Ele é livre, ele pode agir em todos os lugares, o entendeu? princípio do cristão, Exatamente. Ou seja, quando alguém chegou lá para Jesus e dizer, olha, ele expulsa demônio em teu nome. Ele disse, olha, o que não é contra nós é ao nosso favor. Então o Espírito Santo, ele age onde quer, como quer, ele é livre para agir. Ele leva o barco, a igreja, para onde ele quer, na direção que ele quer. Agora, às vezes, a gente quer aprisionar o Espírito Santo. Tem que ser dessa forma. E o Espírito Santo é livre. A liberdade nos torna católicos. Por isso somos chamados católicos. Esse impulsionar, esse Pentecoste em nós tem que ter essa abertura. Sem abertura, o WhatsApp deve estar lotado hoje. Com coragem e vida de oração. Mandando um abraço aqui para Corrinha Silva. Diz, bom dia, acompanhando aqui o programa da cidade de São Mamede, na Paraíba. Salve Maria. Boa. Minha alegria. Deus abençoe os paraibanos. Diácono, só para a gente encerrar esse bloco e a gente começar aqui a interação com o povo de Deus, a gente percebe que Pentecostes ainda é celebrado sem aquela importância. Vou explicar o que é que eu quero dizer.
é que algumas outras celebrações, a participação do povo de Deus é mais efetiva, se fala mais. Por exemplo, vamos viver Nossa Senhora da Conceição, isso mobiliza a cidade, e cada cidade tem seu padroeiro, seja ele afetivo ou padroeiro da própria cidade, enfim. As pessoas meio que selecionam aquelas festas que elas querem se envolver e a gente vê claramente que tem algumas festas que têm a participação mais efetiva dos fiéis. E nunca foi assim, ou não tinha essa intensidade com Pentecostes. Dom Fernando trouxe muito isso, eu vejo que Dom Paulo está trazendo com ainda mais fervor, inclusive, para mostrar a importância dessa festa. Que não é qualquer festa no calendário litúrgico, né? A gente tem que parar tudo para viver Pentecoste mesmo, pronto, né, Diácono? Nesse aspecto que você coloca, faz parte do tempo litúrgico, é um divisor, não é? Tony bem colocou, nesse momento o Senhor ascende ao céu, ou seja, ele vai para a casa do Pai e envia o Paráclito, ou seja, é um divisor. Termina o tempo pascal e começa o tempo comum. E nisso, esse tempo comum, o Espírito Santo caminha conosco, ou seja, é a promessa que se realiza. Há tempos atrás, quem dominava muito esse momento, esse período, era o povo da renovação carismática, que tinha muito esse momento como carismático. E, na verdade, é mais que carismático, faz parte do tempo litúrgico da igreja, ou seja, toda a igreja, digo de novo, ratificando, toda a igreja tem que participar deste momento, né? Com indagação, nosso arcebispo disse que, se eu não me engano, vai ser no centro... Caso do Geraldão. Um Geraldão, né? E toda a arquidiocese, né, está intimada a participar. A celebração eucarística às 16 horas. Às 16 horas. Vai ter show, vai ter confissão, não tem vários momentos. Com a cobertura da Rádio Olinda. Com certeza. Estaremos lá, né, Gabriel, Paulo, todo mundo apresentando então, esse momento. Esse momento é para toda a igreja, né? Todas as pastorais, movimentos, inclusive o arcebispo pede que não tenha missa na parte das comunidades, na parte da tarde, para que todos possam ir e participar desse momento. Então é um momento grande, ímpar na igreja, né, particular aqui da Arquidiocese de Olinda e Recife, né, e o nosso arcebispo com certeza vai ficar muito feliz vendo todos ali. Se brincar, vai ter que botar até telão lá fora também, porque... No domingo de Pentecostes, lugar de cristão católico é no Geraldão, né? Vamos embora, esse é o programa Fala Povo de Deus, a sua catequese semanal que tem a missão de aproximar você do conhecimento da doutrina da Igreja Católica, clamando hoje o Espírito Santo que desce sobre as nossas vidas como fogo. Simbora, voltando com o programa Fala Povo de Deus, imbuídos da graça de Deus, dos dons do seu Espírito Santo. Eu quero trazer a tua participação, manda agora a tua mensagem, tua dúvida, tua pergunta. Responda também a nossa enquete, a enquete de hoje. Sua vida é guiada pelo Espírito Santo? Manda sua mensagem e responde. Sua vida é conduzida pelo Espírito Santo de Deus? Manda tua mensagem através do nosso WhatsApp, o número 3444-7979. Eu já quero iniciar aqui saudando a minha irmã Adriana, que está conosco. Kleber também
ligadinho na Rádio Olinda, a Rádio da Família. Maria José lá de Paudalho diz: bom dia, que Deus abençoe a todos. Peço oração por mim e por meus familiares. Deus te abençoe, conto com a nossa oração. Vera Lúcia de Camaragibe, um forte abraço, minha irmã. Fernando Rodrigues diz: parabéns, aniversário da minha esposa Cléo Fernando Rodrigues, de Jardim São Paulo. Parabéns, Cléo, Deus te abençoe com muita saúde e paz. Gilda de Aldeia também conosco, diz: estou na escuta, gosto muito do programa, graças a Deus, amém, minha irmã. Estou aqui com, deixa eu ver quem é essa pessoa, Corrinha de Bira, diz: vinde Espírito Santo sobre todos nós, trazendo seus dons, para que nós possamos dar frutos do mesmo Espírito. Acompanhando vocês pelo aplicativo da Rádio Olinda aqui na cidade de São Mamé de Paraíba, foi ela que mandou a mensagem agora há pouco, não foi, Paulo? Isso aí. Rosete Maria, também de Areias, diz: bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo na minha casa. Claro que sim, só guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ela diz que é guiada pelo Espírito Santo. João Paulo de Paulista diz: eu gostaria de saber por que a renovação carismática dizem que fala em língua dos anjos, mas não sabe o que fala e não traduz, ninguém traduz isso. Na Bíblia mostra de outra forma o dom de falar em outras línguas. A gente vai responder isso aqui para você. Já já eu faço a pergunta aqui para o diácono, João. Marilene de Igaraçu, quero saudades, muito bom dia, fala povo de Deus, Deus te abençoe. Érica do Vasco, calma Morena, Deus te abençoe. Ei, vamos pedir para o Moreno perder um pouquinho de peso, viu? Tá precisando perder, baixar o lombo. Ivo, um abraço, meu irmão. Diz: bom dia, meus irmãos, sua bênção, diácono. Deus te abençoe, minha santinha. Ele dá parabéns aqui pelo programa, diz que é uma verdadeira fonte de bênção, aprendizado e inspiração. Valeu, minha irmã. Evalda Barbosa do Janga também conosco. Gessírio da Silva conosco. Carmen Verônica diz: bom dia, Felipe Alecrim, irmãos, gosto demais desse programa. Ele é muito importante para nós católicos, diz ela. Uma verdadeira catequese nas manhãs de sábado. Gosto de tudo. Um abraço fraterno para o diácono Maurício, ser humano maravilhoso que ajudou bastante meu esposo e eu com as suas palestras, quando éramos casal setorial no vicariato da Várzea. Isso é Carmen que está dizendo para você, viu? Que bom. Ela diz: quanto à enquete, infelizmente muitos batizados não têm consciência do Espírito Santo, nos dado por Deus no momento do batismo e que permanece para sempre em nós. Alimentemos o hábito de clamar por Ele todos os dias para guiar nossa vida em direção à salvação. Deus os abençoe, diz Carmen. Deus te abençoe, minha irmã. A resposta dela é sim. A vida dela é conduzida pelo Espírito Santo. Amém, minha irmã. Saudando aqui Paulo Luiz Simão, lá de Torrões. Pede oração aqui para Paula, Ana Paula, Eric Vitor, José Severino, Luiz Severino, Moisés de Santana e Maria Simão. Deus abençoe vocês, conto com as nossas orações. Saudando Marisa de Rio Doce, Roseli Nascimento aqui de Paulista, Evaldo José da Cruz lá de Jaboatão também conosco, Janilton de Moreno diz: bom dia, sua bênção, diácono. Deus te abençoe. Paz e bem de Janilton, para você também, meu irmão. Luzinete lá de Muribeca diz: se nós católicos acreditasse que Jesus está na hóstia consagrada, não tinha lugar para ninguém nas igrejas católicas do mundo inteiro, não era? Verdade, minha irmã. Se tivéssemos imbuídos dos dons do Espírito Santo para acreditar fielmente, com todo ardor do nosso coração, que é Cristo Jesus ali, era para as igrejas estarem todas lotadas para adorar o Senhor da nossa vida. Márcia de Jaboatão, bom dia, sou Márcia Xavier de Jaboatão, com certeza eu sou guiada pelo Espírito Santo, diz ela. Flávia Santos diz: sua bênção, diácono. Deus te abençoe grandiosamente. Amém. Ela diz que está ligadinha aqui no programa e que é guiada, só é guiada pelo Espírito Santo. Amém, minha irmã. Meu irmão Janaílson, é ele aqui pela foto? É sim, deixa eu abrir aqui para ver se é ele. Janaílson Ferreira, Deus te abençoe, meu irmão. Ele diz: Deus abençoe Felipe e a todos da Rádio Olinda, nos tempos de tantos que influenciam na internet. Nós precisamos nos deixar sermos influenciados e inspirados pelo Divino Espírito Santo. Muito bom o tema de hoje. Vem, Espírito Santo, de Janaílson. Janaílson, meu irmão, preciso de você aqui no programa, viu? Quero marcar para você estar aqui conosco. Ele está com os meninos pequenos lá, correria grande,
É um dom do Espírito. Também. Mas daqui a pouco ele vai estar conosco aqui. Marlene Barbosa Nunes também, Nalva de Guabiraba, diz bom dia, graças a Deus. Minha vida é conduzida pelo Espírito Santo. Amém. Neide também de Paulista aqui conosco. Ligadinha no programa Fala Povo de Deus. Não esquece de seguir as nossas redes sociais. Mais uma vez, no Instagram, @Fala Povo de Deus Oficial. Nosso canal do YouTube, o @Fala Povo de Deus. Simbora, vamos dar sequência ao nosso programa falando hoje sobre Pentecostes, a festa da igreja, com o diácono Maurício, com o Tony Muniz. Eu quero falar, diácono, inclusive trazendo aqui a pergunta do nosso ouvinte sobre os dons do Espírito Santo, que são dados a todos os batizados. Batizou, recebeu os dons do Espírito Santo, tornou-se templo do Espírito Santo. Mas por que há tanta gente batizada, também crismada, que vive como se nunca tivesse recebido o Espírito Santo de Deus? É interessante, Felipe, essa pergunta, inclusive. Qual é o nome dele? Eu não fixei o nome. Deixa eu ver se eu relembro aqui. E diante dessa foram pergunta... muitas mensagens, eu não lembro quem, eu não sei se foi o Janilton de Moreno, enfim. Em Atos dos Apóstolos, né, quando o Espírito Santo veio, a narrativa diz que, mesmo falando, cada um na sua língua materna, todos se compreendiam. Né? E eu, conversando agora há pouco, fui rezar um texto na casa de uns amigos da minha irmã, e lá ele disse que em outro país, foi lá para Portugal, e participou de várias missas em várias línguas, e eles falavam em português, celebravam em português, mas a missa estava sendo narrada em outra língua, e nada se perdia. Todas as partes eles sabiam o que estava acontecendo, sabia tudo. Por quê? Porque ali havia a unção do Espírito Santo. Não é? E às vezes a gente não percebe de fato qual é aquela graça. A pergunta dele em relação a falar línguas estranhas, balbuciar, é um dos dons do Espírito Santo. Esse tipo de fala, ele não tem interpretação. É uma exposição ou uma abertura do Espírito Santo em nós, que só Deus sabe, né? Isso é para ludibriar o inimigo, não é para a gente fazer uma oração espontânea ao Senhor, que só Ele entende. Como também tem falar em línguas estranhas, porém proféticas, que outras pessoas interpretam, ou seja, falar em outra língua, mas que há a interpretação, é outro tipo de dom. Então, talvez isso espante ele, por ele não entender, e não deve entender mesmo, nesse caso específico, só Deus entende, certo? Mas existe também o professar línguas, que há a interpretação, não é? Não é fácil, não é coisa comum, mas existe também esses dons, são dons distintos. Eu vou fazer um programa, diácono, só para falar sobre os dons, Paulo, infusos e eu já disse isso a você, que era muito importante fazer esses dons. Isso, para a gente ir explicando às pessoas, porque, Tony, por muitas vezes pessoas são escandalizadas. Quando a gente olha ali para a nova comunidade, a renovação carismática, você tem um seminário de dons, um seminário de vida, as pessoas vão crescendo na intimidade com o Espírito Santo, o próprio repouso do Espírito Santo, que deve acontecer em retiros fechados, até para não provocar escândalos, né? A oração em línguas. Perfeito. Às vezes tem realmente um determinado carisma que eu não diria agressividade, porque não é agressividade, mas sobrenatural, né? O tom é muito elevado e às vezes causa um determinado tipo de escândalo, porque tem pessoas que são dadas a renovação e a esse carisma, agora, e tem pessoas que são mais contidas. Isso. Tem pessoas, como o diácono falou, que é levada a viver a intimidade com Deus rezando o Santo Terço, outras num grupo de oração. Mas, enfim, é preciso entender que Deus derrama dons, derrama carisma, e que cada um tem sua forma particular de vivê-la, né? E é lógico que também esse nosso amigo que falou, ele pode estar sendo ludibriado por alguém. Então, assim, existem pessoas que são sugestionadas a um dom e, de fato, esse dom não existe. E isso pode tirar o carisma dos carismáticos, literalmente, ou seja... Mas a nós cabe rezar, entregar na mão de entendeu? Deus e claro, nem veja... tudo que está exposto, de fato,
E aí, infelizmente, acontece de pessoas, como eu falei logo no começo do programa, de repousar no Espírito e não tá repousando no Espírito. Então, o ouvinte ele fica com dúvida, pelo que eu entendi, na resposta, Exatamente. na interpretação do que se fala no momento ali da unção. E até se é mesmo ou se não é. Às vezes, meu irmão, você não vai encontrar, como o Diácono já falou, como o Felipe também já falou, a resposta. Mas ali está a manifestação do Espírito Santo de Deus, a grandiosidade da sua glória e do seu poder. E na verdade existe, como o Diácono também colocou, a oração em línguas, e que quando tem alguém presente que tem um dom da interpretação, fala o que está sendo dito. Existe o cantar em línguas, o orar em línguas, que inclusive é o menor entre todos os dons, que é como uma porta de entrada para que os demais dons possam florescer. O dom da cura, da profecia, enfim. Isso. E aí, Tony, a gente inclusive que participa de grupo de oração e vive essa realidade, muita gente não se abre, tem dificuldade, mas muitas pessoas se relacionam. Muitas delas, inclusive, quando visitam e participam e veem coisas extraordinárias acontecendo, passam a acolher. É muito disso, né? Da gente respeitar a liberdade de cada um e as pessoas terem a consciência de que o melhor lugar para estar é na presença de Deus. Simples assim. A Santa Missa, a busca pelos sacramentos é algo que ninguém pode abrir mão, aí não se tem discussão. Mas participar ou não de grupo de oração, rezar ou não o Santo Terço, tudo isso é muito particular, vai de cada pessoa, né? Exatamente. Perfeito. É isso mesmo, Felipe. Pois é. Então a gente precisa crescer no conhecimento da graça de Deus e buscar viver os chamados que Deus tem para as nossas individualmente. Vidas. Individualmente. E respeitar, inclusive, a particularidade de cada um. Mas se os apóstolos saíram cheios do Espírito Santo para evangelizar com coragem, por que hoje, Tony, nós vemos tantos católicos com vergonha de professar a fé em público? Tem muito isso, né? Muita gente com timidez, tem vergonha de dizer assim, eu sou de Deus, ou se adequam em determinados lugares. Por que muitas pessoas se fecham para a ação do Espírito Santo e são tomados de timidez e de vergonha quando é para louvar Nosso Senhor? Você, nas suas pregações, eu vou utilizar uma frase que você costuma dizer sempre, né? Que quando a gente vai para um evento grande, para uma festa, a gente coloca a melhor roupa e quando tem um artista lá famoso cantando uma música que faz com que a gente se movimente bastante, a gente não tem vergonha. O forró, o pagode, todo mundo dança, levanta o braço, né? dança, se joga, sobe na mesa, é aquela loucura. Mas verdade, Paulo Brito tá rindo por ali. Mas quando a gente vai louvar a Deus, a gente se fecha. Eu tenho uma resposta que é a falta de abertura mesmo do coração, Felipe. Eu entendo que quando a gente entende a missão da gente como missionário, peregrino nessa vida, a gente perde toda a vergonha, porque a gente não está fazendo para nos exibirmos, mas sim para em louvor, em honra, em glória a Cristo Jesus. E só tem o entendimento disso na unção do Espírito. Pois é. Então você, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo agora, que se porventura chega no momento da Santa Missa, num grupo de oração e sente vergonha, dê o primeiro passo. Levante as mãos, feche os olhos e louva ao Senhor. Pode ter certeza, você está fazendo através e para a honra e glória dele. Agora, Diácono, existe muitas vezes também pessoas que não se relacionam bem com outras pessoas, deixam de servir. Também deixa de ser uma experiência com o Espírito Santo. A gente até pode convidar os nossos ouvintes a viver essa realidade no seu dia a dia, porque nas paróquias tem muitos proprietários, né, da pastoral, do movimento. Não, só entra quem eu quero, só sai quem eu quero, é do meu jeito. E muita gente termina se afastando da igreja. Eu sempre costumo dizer que quem sai da igreja por causa dos homens nunca teve nela por causa de Deus. É importante também nesses momentos de dificuldade, na relação com as pessoas que a gente de repente nem gosta muito, clamar a presença do Espírito Santo e pedir inclusive a unção do Espírito Santo para os outros, para a gente viver esses desafios que até toca a paróquia, a nova comunidade, enfim, as missões que a gente abraça. É interessante porque vem exatamente completar o que Tony veio colocar aqui. Tem cristão que só é o cristão de missa. Vai à missa, volta para casa, não se envolve em nada. E automaticamente esse cristão se torna um cristão seco e é aquele cristão que aponta os defeitos, né? A igreja não pode isso, a igreja pode aquilo, não pode isso aqui.
E eu vi uma vez uma palestra, que eu me esqueci o nome do bispo, que foi perguntado isso. Na igreja pode bater palma? E ele foi bem prático. Olha, na igreja não, na missa pode bater palma? Ele disse, olha, veja, a missa não é lugar de bater palma. A missa não é lugar de bateria. A missa, aí ele foi pontuando. Aí disse, olha, lugar de bater palma, de levar, é um grupo de oração. Então, respondendo literalmente o que você está dizendo, ou seja, viver o todo, ir para a missa, mas participar do grupo de oração, rezar o Santo Terço, é tudo, Felipe. Para você ser um cristão realmente participativo, envolvente, receber os dons, se abastecer da missa, certo? Mas viver tudo, para todas as pastorais e glória do nosso Senhor por Jesus Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. Ou é tudo ou é nada. Amém. Saudando aqui Cristina de Jardim Paulista, também diz, bom dia Felipe, Gabriel, bom dia Diácono. Minha vida é sim conduzida pelo Espírito Santo, graças a Deus.